Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Agradecidos por mais esta oportunidade, por esta casa que nos acolhe. Nós iniciaremos a nossa reunião pública desse dia 13 de maio de 2024. Aos nossos irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se todos abraçados e acolhidos no amor do Mestre. Aos nossos irmãos conectados através do YouTube, sejam também bem-vindos à nossa casa e que o amor de Jesus os envolva. E nós iniciaremos a nossa reunião de hoje de uma forma diferente. Recebemos hoje, para a abertura da nossa reunião, o nosso coral, que vai interpretar lindas canções em comemoração e homenagem às nossas queridas mamães, principalmente, né? Então recebam todos o nosso coral Semeador de Luz.
Agora todos juntos, numa só voz, com muita alegria, com muito amor em nossos corações, Pai Nosso. E para a leitura da mensagem inicial e para a prece, nós convidamos a Luciana. Mensagem esta, meus irmãos, psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa.
Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz faça morada no coração de todos. A paz, a tão sonhada paz. O nosso globo terrestre sempre esteve em guerra e continua. A ganância, o orgulho e a vaidade fazem irmãos duelar contra irmãos. Fazem com que os que estão fora desta guerra torçam por um ou torçam por outro, esquecendo-se que todos são perdedores, não há vencedores. E nós? Como nós nos encontramos? Como a paz está em nós? Somos pessoas pacíficas? Somos pacificadores? Ou será que ainda queremos impor nossas ideias e nossos ideais? Será que queremos que a nossa opinião seja ouvida através da voz mais alta? Através de um tom ríspido? Ah, meus queridos amigos, adoçem as palavras. Sosseguem as emoções. Libertem-se da necessidade de sempre terem razão. Mesmo quando certos da opinião de vocês, que ela seja colocada de maneira gentil, de maneira doce, que não fira o próximo. Muitas vezes, o calar é mais sábio do que o falar. Muitas vezes, concordar apenas para encerrar uma discussão. Não vale a pena se desgastar. Não vale a pena criar em torno de nós uma atmosfera sombria. Que nós possamos ser pacificadores, sempre. Que nós possamos levar paz, levar tranquilidade, levar amor. Que os que nos rodeiem possam sentir a brandura ao nosso redor. Sejamos firmes em nossas convicções, mas firmes com amor, firmes com respeito ao próximo. Fiquem com Deus. Bonita, né? Também forte, né? Então, vamos nesse instante acerenar os nossos corações e nos conectar com toda a emoção que esse coral trouxe para dentro desse ambiente. E com o amor de Jesus, nessa casa que está sempre presente, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, da alma, do nosso coração, e possamos levar daqui hoje os ensinamentos necessários para contribuir para que tenhamos uma semana cheia de paz. Que seja essa a nossa reflexão. Que assim seja. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o nosso tema é o Evangelho em mim. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema, à luz da doutrina espírita, é a nossa querida irmã e palestrante da casa, Ana Cristina Tanus. Ana Cristina, que Jesus e a espiritualidade benfeitora te ilumine.
Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que a espiritualidade benfeitora possa, nesse instante, derramar sobre nós vibrações de muito amor. Hoje, conforme foi dito aqui pelo Denner, falaremos de um tema essencial, que é o Evangelho em mim. Um tema muito importante, talvez aquele que fundamenta as nossas existências na matéria, né? É o que nos traz o entendimento de como podemos seguir o Cristo de verdade. E para falar então desse tema tão bonito, tão sublime, nós vamos muitas vezes nos deparar com o Evangelho nas nossas vidas e nós vamos fazer vários questionamentos para entender como é que eu vou trazer esse Evangelho para mim, para o meu interior. Então, imaginamos então as questões que podem, de repente, aparecer na nossa mente. O que é viver o Evangelho de Jesus? O que significa isso, essa vivência? O que significa trazer essa experiência evangélica, os ensinamentos do Cristo para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária? E em que medida eu vou poder internalizar? O que significa trabalhar esse Evangelho definitivamente no meu coração? Internalizar é a gente não só mais ler a palavra, mas que essa palavra se transforme em ação. Aí nós ficamos pensando, né, a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela já não mais trabalha o Cristo simbólico. O Cristo que está só nos símbolos, nas palavras, muito pelo contrário. A doutrina espírita vem nos revelar o Cristo real, esse que está no nosso cotidiano, esse que vive conosco todos os dias, quando nos levantamos com mais uma oportunidade, e Ele está conosco até o momento em que nós deitamos, acreditando que o outro dia ainda vai ser melhor. Nesse sentido, imaginamos então, todos nós aqui hoje, fazer uma viagem ao nosso interior. Cada um de nós aqui hoje vai tomar o seu veículo imaginário, vai se colocar confortavelmente ali e nós vamos viajar para dentro de nós mesmos. Para que isso fosse possível, né, no tempo que nós temos, imaginamos então 3 grandes momentos da vida de Jesus, em 3 momentos do Evangelho, que vai sinalizar para nós uma importante lição a trabalhar esse Evangelho em cada um de nós. Primeiro, antes da gente sair na viagem, a gente tem que entender o que é o Evangelho. O Evangelho que a gente já, quando ouve, né, Evangelho, algo bom, boa nova, boa notícia, no hebraico, que depois vai ser traduzido para o grego, vem com essa significação de euangelion. Eu, prefixo significando algo muito bom, e o angelion, que é um anjo, um nobre mensageiro, que é o Cristo Jesus, que veio ter conosco das mais altas esferas, um Espírito puro que veio trazer diretamente do Pai, médio de Deus, a mensagem divina. Então vejam, meus irmãos, que não é qualquer um que vem trazer a nós essa boa nova, essa boa notícia. É um nobre mensageiro, é um rei, no caso, um rei espiritual, que a gente vai entender posteriormente sobre essa realeza de Jesus. Mas, a princípio, o que a gente tem que entender é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando o Espírito israelita vai dizer: Jesus, o iniciador da moral mais sublime, a que vai renovar o mundo, a que vai fazer jorrar do coração do homem a caridade e o amor ao próximo e a si mesmo. A mais santa moral que vai conduzir todos nós, espíritos imortais, a um novo patamar, assim como a nossa morada também, como processo de transição que já experimentamos. Então a gente já começa desde esse início da nossa viagem, compreender o que está nas nossas mãos. O que é esse Evangelho do Cristo que já está conosco através da doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos ter várias percepções sobre o Evangelho quando a gente está lendo a doutrina.
Trouxemos aqui 3 possíveis leituras que podem ser feitas, e existem outras, do Evangelho como âncora, o Evangelho como raiz e o Evangelho como sustentáculo. Então, vamos entender o que significa isso. Como que seria essa âncora? Nós não estamos nos referindo aqui à imobilidade, que é um sentido negativo de âncora, mas estamos nos referindo à estabilidade, à solidez e à firmeza. O Evangelho ele vai surgir nas nossas vidas dessa forma. Quais são os momentos de grandes tempestades em que a nossa embarcação vida vai se encontrar? Os momentos mais difíceis e mais dolorosos. E o Evangelho de Jesus está ali, dando segurança, dando estabilidade. Como não lembrar, por exemplo, dessa passagem que está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. O que nós temos ali? Jesus, ele tinha acabado de fazer a oração ali com uma multidão, dando o seu ensinamento, e vai se afastar para orar no Monte Tabor. Naquele momento, os discípulos iam atravessar o mar da Galileia, e eles estavam sozinhos nesse momento, Cristo ficar ali. Eles vão atravessar num dia de uma grande tempestade. O que acontece? Uma grande tempestade acontece, as ondas se agigantam e eles imaginavam que iam perecer, que iam morrer. Ali no meio daquela tempestade, daquela tormenta, eles veem algo luminoso em meio, atravessando. Pensam ser um fantasma, mas depois o próprio Cristo diz: sou eu, coragem, não temais. Eles ficam tranquilos, aliviados, porque era Jesus que estava se aproximando. E depois disso, o que acontece? Pedro, Senhor, eu quero ir até o Senhor. Aí ele diz, então venha Pedro. O que Pedro faz? Caminha sobre as águas até um determinado ponto e então ele afunda. Jesus então o resgata dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos trazer isso para nós. Quantas vezes nós estamos passando pelas tormentas das nossas vidas e o Evangelho do Cristo está ali, aparecendo para nós, nos dando estabilidade, nos dando essa segurança, essa firmeza. Quantas vezes nós vamos até o Evangelho, mas duvidamos da força do Evangelho em nós. Olha só. Qual é a resposta que a gente vai ter nesse sentido? Lembremos que a gente está trazendo aqui o Evangelho como âncora, no sentido de ser essa segurança, essa solidez. No capítulo 13 do Evangelho, há uma mensagem de São Vicente de Paulo, que ele vai dizer, a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude. Então, só por aqui, a doutrina espírita já nos esclarece a força desse Evangelho a nos segurar, a ter solidez nas nossas vidas. E ele ainda diz mais, só encontraremos felicidade e consolação quando nós formos a essa segurança com Cristo. Então, a âncora, meus irmãos, aqui é essa confiança, é esse sentimento de que se nós estamos afundando no nosso egoísmo e no nosso orgulho, Jesus vai lá e nos resgata. Como raiz, como seria, né? Como raiz, se a gente for para o símbolo da raiz, o que a gente vai ver? Que é aquilo que alimenta, aquilo que nutre a planta, que permite que essa árvore, essa planta se torne frondosa, que ela cresça forte. Então, o Evangelho, ele vai aparecer para nós como essa raiz. Bom, alimentando, nutrindo o espírito imortal, fortalecendo esse espírito. No capítulo 18 do Evangelho, o Espírito Simeão fala para nós de uma mensagem que diz assim, reconhece-se o cristão pelas suas boas obras. Ele já começa dizendo o seguinte, não basta se dizer cristão. Tem de mostrar isso através das obras. E como é que a gente vai fazer isso? Distribuindo os frutos da vida, da esperança e da fé. Mas aí a gente se pergunta, como é que eu vou distribuir esses frutos? Como que eu vou oferecer as boas obras? Aí vem o próprio Simeão e nos diz, continuar cultivando a árvore da vida, que foi plantada pelo Mestre Jesus,
Que árvore é essa, meus irmãos? O Evangelho. O Evangelho que nos alimenta, que está nutrindo a cada um de nós. Essa raiz poderosa que está ali nos fortalecendo. Nesse sentido, a gente lembra da parábola do semeador, quando Cristo diz que aquela semente que cai no solo, que não se enraiza, a planta seca. Ela não suporta. Daí a gente percebe que para a gente ter fruto e abundância, precisamos de raízes profundas. E o Evangelho é essa raiz profunda na nossa vida. O Evangelho nos ensina a permanecer em Cristo Jesus. Também o Evangelho vai ser sustentáculo. O que significa esse sustentáculo? É quando a gente, por orgulho, por egoísmo, por qualquer outro vício moral que tenhamos, nos perdemos no meio do caminho. É como aquela história das 100 ovelhas, em que o pastor está levando as 100 ovelhas e uma fica perdida. E ele deixa as 99 e vai buscar aquela perdida. Então é nesse sentido, nós muitas vezes vamos nos perder em meio a tantos vícios que ainda apresentamos, pois estamos a caminho da nossa perfeição. E nesse sentido, pensemos no filho pródigo, que com as suas convicções decide sair, mas depois ele volta e se redime e pede o sustento novamente do Pai. Somos nós, meus irmãos, que muitas vezes vamos nos rebelar, sermos aqueles rebeldes. E aí a gente vai precisar retomar o caminho, recomeçar. E ali está o Evangelho a ser o sustento nosso de cada dia. No capítulo 8, tem uma mensagem muito bonita que o Espírito ele vai dizer como se fosse o próprio Cristo. Ele vai dizer assim: eu sou o alimento que fortifica o fraco. Eu sou aquele que vem trazer luz aos ignorantes, iluminar os ignorantes. Eu sou aquele que vem ser o remédio para os sofredores, porque eu trago o bálsamo verdadeiro que cura todas as feridas. Qual é esse bálsamo que cura tudo? É o amor, é a caridade. Ele ainda diz assim: se todos nós acreditarmos que a gente tem esse fogo divino dentro de nós, não temeremos mais nada nas nossas vidas. Só que a gente precisa trabalhar esse amor em nós. Ele já está conosco, só que nós temos que desenvolver a cada nova existência na matéria. Então, o Evangelho é também sustentáculo. Aí, meus irmãos, começamos então a nossa viagem. A primeira passagem, o primeiro momento, o que a gente vai fazer quando a gente está diante do Evangelho? A gente vai enxergar o reconhecimento do Evangelho na nossa vida, a celebração desse Evangelho na vida. Essa passagem muito conhecida é as bodas de Caná da Galileia, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O que acontece naquele dia? Jesus já tinha passado pelo batismo de João Batista, já estava arrebanhando os seus discípulos e vai então nesse casamento, em que ele fora convidado. Maria de Nazaré também estava presente junto dos seus discípulos. Ali, ele já estava no terceiro dia, né, porque o casamento durava muito tempo antigamente, o vinho acabara. E Maria diz: olha, acabou o vinho. Aí ele vai pedir, então, que os servos levassem até ele 6 talhas de pedra usadas para purificação e vai encher de água. E depois a gente tem a transformação da água em vinho e a festa continua. O que é o símbolo dessa transformação no que a gente está trabalhando hoje do Evangelho? O Evangelho, quando ele chega para nós ficamos alegres, satisfeitos, porque nós encontramos ali as mensagens consoladoras que dizem muito a nós, aos nossos corações. Nós vamos ter essa alegria, vamos acreditar nessa transformação que é verdadeira, mas a gente tem uma disposição e uma vontade nesse primeiro momento que é incrível. Então, quando Jesus anuncia ali
essa transformação da água e vinho é o que viria adiante, essa boa nova, repleta de transformações dentro de cada um de nós. Então, a ideia do casamento, a ideia da boda, da união, é que nós estamos nos casando com o Pai, é uma aliança que nós estamos estabelecendo com Deus. Então, vejam o quão bonito é quando nós estamos nesse primeiro momento com o Evangelho de Jesus. Aí a gente começa a desejar essa plenitude em nós. Como é que a gente vai fazer isso quando a gente começa a conhecer o Evangelho? Eu desejo trabalhar as minhas inferioridades. Não sou tão paciente? Vou observar isso. Não sou tão misericordioso como gostaria? Vou observar isso. Como que eu vou, então, trabalhar as inferioridades? Sem vitimismo, olhando para elas e assumindo que elas estão na minha vida, mas que eu posso mudar. E mais ainda, qualidades já temos conosco, basta a gente buscar essas que já estão conosco e desenvolver. Então, a gente já começa nesse trabalho de burilamento do Espírito, aí nesse momento inicial de celebração. Aí é o que a gente chama, a gente desperta para a vida imortal. A gente entende que nós somos espíritos que estão aqui de passagem para poder ter o aprendizado necessário na atual existência. Então, é um primeiro momento de reconhecer. Allan Kardec, ele vai dizer para nós que é o momento da gente construir a fé raciocinada. Por quê? Porque o Kardec vai trazer, é o momento que a gente descobre que tudo que estava encoberto está sendo revelado. E a gente faz isso através da lógica, através da razão. Nós vamos ter certeza porque nós estamos utilizando no nosso raciocínio. E é uma fé que vai crescer cada vez mais robusta. Nós não vamos nos enganar mais com a fé cega. O Kardec diz, a vida futura se torna acessível e ela é provada pela lógica. Veja as comunicações dos espíritos nos contando do seu estado de felicidade ou infelicidade, de acordo com o que eles viveram aqui. Aí a gente vai, então, lembrar de uma mensagem muito bonita do Espírito José, que está no Evangelho também, que ele diz assim, pregai pela vossa fé, para que você veja o mérito da sua obra. E pregai pela sua obra para que você tenha essa inabalável confiança em Deus. Então, é o primeiro momento, essa construção da fé. É o momento de reconhecimento do Evangelho em nós. Aí a gente continua, então, a nossa viagem. Aí a gente vai para esse segundo momento, que está em Mateus, no capítulo 21, de 1 a 11. O que a gente tem aqui? A entrada de Jesus em Jerusalém. Essa passagem, Jesus ele tinha falado para os discípulos buscar um jumento na aldeia do lado, porque ele precisava entrar na cidade montado no jumento. Tratava-se de uma profecia, que está inclusive no Evangelho de Mateus, de Zacarias, que dizia, eis que o teu rei vem a ti brando e montado no jumento animal de carga. Então, Jesus cumpria a profecia, mas ao mesmo tempo também mostrava o que a gente disse, a sua realeza. A realeza atemporal. Meu reino não é deste mundo, Jesus já dizia, porque é um reino dos céus, é um reino espiritual. Então, já ali a gente vai ver Jesus confirmando o seu reino, confirmando o seu evangelho. E nós, como é que a gente vai confirmar? A gente já começa a confirmar a partir da doutrina que o reino dos céus não é mais hipótese, é uma realidade. A gente já começa a entender a partir da doutrina a nobreza desse evangelho. E também que a felicidade que a gente tanto deseja, ela está na simplicidade do jumentinho. Por quê? Porque o Espírito de Madeleine vai nos dizer, não está na juventude em flor, não está no poder, não está na riqueza, está no conhecimento, está na sabedoria desse Espírito imortal. Porque nós vivemos um mundo ainda de expiações e provas, vamos passar por provações e dificuldades, mas teremos condições de confirmar o Evangelho nas nossas vidas, entendendo que a felicidade, ela escapa de nós o tempo todo, nos momentos mais simples da nossa vida. Tem um poeminha do Mário Quintana, que chama Felicidade, que ele diz assim, que o avô busca os óculos pela casa quando não percebe que está no seu rosto.
Ou seja, a felicidade está bem no nosso rosto e a gente está procurando no exterior. E tem uma outra frase do Guimarães Rosa que ele diz assim: felicidade se acha em horinhas de descuido, quando a gente não olha, a felicidade está acontecendo. Então, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, o rei atemporal, porque é o reino do Espírito que ele está trazendo para nós, nós também desejamos confirmar esse reino dos céus em nós. Confirmar como? Quantas vezes somos chamados ao perdão? Seja para perdoar, seja para pedir perdão. Quantas vezes seremos chamados para enxergar os nossos erros sem vitimização? Quantas vezes seremos chamados para retomar o caminho e também para amar sempre a nós e ao nosso próximo? Então, quando a gente fala da coragem, não é que a gente não tenha medo, é ir com medo mesmo, é ter sinceridade de que a gente tem condições de modificar, e aí a gente começa a ver como o Evangelho nos alimenta. Vamos continuar a nossa viagem, vamos então para um terceiro momento, que é a última ceia pascal. O que a gente tem nesse terceiro momento? Agora a gente já reconheceu o Evangelho, já está celebrando, já está confirmando, agora a gente quer realizar. A gente quer viver, a gente quer ser a carta viva do Cristo, como diz Paulo de Tarso. E como é que a gente vai fazer isso? Através da superação, não é? Nessa última ceia pascal, o que o Cristo fez? Reuniu os 12 para fazer a partilha do pão e do vinho. E o que aconteceu naquele dia? Ele disse: alguém aqui vai me entregar. Esse alguém, ninguém virou aquela celeuma, aquela discussão, mas Judas diz assim: por acaso sou eu, Rabi? Aí Jesus responde: tu está dizendo. Ele não confirma que seria Judas. Mas depois, continuando a conversa, ele vai fazer a partilha do pão, vai dizer da urgência de que os seus discípulos levassem adiante o evangelho que ele havia trabalhado durante toda a sua vida. Aí a gente vai se perguntar quem nós somos nessa passagem. Será que a gente ainda é aquele que dissimula, aquele que se esconde, ou será que nós somos já aqueles que aceitamos o Evangelho de Jesus em nós? Será que a gente já está preparado para levar adiante essa mensagem? O Kardec diz, no capítulo 24, uma coisa muito interessante. Ele está analisando uma passagem do Cristo, que o Cristo diz que quem amar a Ele, seguir a Ele, poderá ser perseguido. E o Kardec vai dizer o que é que a gente tem que trabalhar nesse momento. Primeiro, a gente tem que desmontar esse castelo de ilusões. A gente tem que desmontar esse altar que a gente eleva todos os dias ao orgulho e ao egoísmo. Depois, a gente tem que enxergar a nossa fraqueza moral. Kardec ainda diz assim: confessar. Confessar a nós mesmos essa fraqueza, mas lembrando que nós somos capazes de superar, de vencer tudo isso, porque Deus, o Pai de infinita misericórdia, não dá nenhum fardo maior que possamos carregar. E aí isso tudo virá através do exercício da mudança que a gente deseja para nós. Aí a gente lembra, mas como que eu vou realizar o Evangelho? Não se entregando mais ao desespero, não deixando de se esforçar para ver esse interior, esse Evangelho em você mesmo, não tendo mais aquela falta de aceitação, né? Precisar trabalhar bastante a resiliência, a resignação e, principalmente, persistir. Ter esperança. Tem um ditado celta que diz assim, que a esperança é a primeira a acordar com a gente e ela é a última a dormir. E é verdade. Quando a gente levanta, o que a gente pensa? Nossa, hoje vai ser um dia bom. Você joga todas as suas energias para que tudo de bom aconteça. Quando encerra o seu dia, o que você deseja? Que o outro dia seja melhor. Então, a gente está com a esperança o tempo todo. É verdade isso. Então, Deus, Ele está percebendo a nossa luta contínua. Aí a gente vai nessa viagem entendendo que a gente tem que revolver o solo do nosso coração, as ingratidões. A gente precisa começar a trabalhar urgentemente. Quando a gente vai lavrar a terra que forma o suco, a gente tem que fazer isso. A gente tem que colocar ali o arrependimento, a esperança, para que a gente jogue a boa semente que o Evangelho nos traz. E depois regar com a paciência para ter os frutos que a gente tanto deseja.
Aí, voltando já da viagem, tem 3 virtudes que vai muito nos auxiliar nesse processo de trabalhar a celebração, a confirmação do Evangelho e a realização. A primeira é a coragem. A gente precisa de coragem para enfrentar a nós mesmos, para superar as nossas dificuldades, as nossas dores e compreender o aprendizado. Nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? 12 anos a mulher hemorroísa sofria. Ela vai até o Cristo porque era a sua última tentativa. Com coragem e perseverança, ela toca nas vestes de Jesus e é curada. Nós o que estamos esperando diante dessa coragem que já está conosco com o Evangelho de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Também vamos precisar da humildade. Porque sem humildade nenhuma virtude será possível. A humildade que nos nivela, que nos mostra que somos irmãos em humanidade. Podemos até ter corpos diferenciados, mas somos todos feitos da mesma essência. Espíritos que saíram simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição. Então, é essa doação ao próximo, é ver o outro como irmão, essa empatia, se colocar no lugar do outro. Sem a humildade, como eu vou poder ser misericordioso? Sem humildade, como eu vou ter paciência? Sem humildade, como que eu vou pacificar, que foi dito aqui? Como eu vou ter paz? A humildade é o carro-chefe para todas as demais virtudes aparecerem. O lava-pés, o Cristo nos mostra isso. Seja sempre o servidor, aquele que serve e não que quer ser servido. É o grande ensinamento que o Cristo nos deixa. Também precisaremos da fé ativa, que não é a fé só nas palavras, que a gente disse lá do Cristo simbólico, não é isso que a doutrina quer de nós. A doutrina nos ensina que é a fé que movimenta. Que fé ativa é essa? É essa que nos mostra que a gente tem solidez no Evangelho, que a gente tem esse momento de alimentar, de nutrir e também de recomeçar. O Evangelho nos oferece tudo isso. Então, o que estamos esperando para que ele esteja em nós definitivamente? É essa fé robusta, raciocinada, que não nos permite cair tanto quanto antes. Aí a gente pergunta, que bagagem que a gente quer entregar na nossa viagem final? Porque a viagem que a gente fez aqui foi rapidamente ao nosso interior. Mas todos nós estamos em viagem. Todos nós estamos viajando exatamente agora na matéria. E o que nós queremos entregar a Deus? Porque o Cristo disse, o verdadeiro tesouro é aquele que a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. São as virtudes trabalhadas, ainda no seu processo, porque a gente está a caminho de encontrar essas virtudes. Mas é importante que a gente entenda que é tudo que seja o uso do espírito e nada com relação aos usos do corpo. Que a gente possa cuidar do nosso corpo, sim, mas lembrar que é o espírito que precisa ser trabalhado. Tem uma frase do filósofo da educação Edgar Morin, que já está com mais de 100 anos, que ele diz muito para nós o que é que a gente tem que entender, que é esse florescimento do eu. Ele diz aí, os seres humanos precisam do florescimento do eu, mas este não pode produzir plenamente a não ser no nós. Definitivamente, nós vamos florescer individualmente, precisamos, mas ele não vai acontecer sem a presença do outro. A doutrina espírita nos mostra isso. O evangelho em mim deve ser futuramente o evangelho em nós. E para ir encerrando, lembramos aqui de uma mensagem do Espírito da Verdade, que está no capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele diz o seguinte: os que carregam o seu fardo e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. O que o Espírito da Verdade, que é o Mestre Jesus, está dizendo? A gente está carregando o nosso fardo, a gente está passando pelas nossas provas, mas nós não estamos esquecendo de assistir os nossos irmãos. E ele vai dizer, eu estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Quem é esse apóstolo? Kardec, que veio trazer a codificação, que veio trazer esse evangelho, segundo a doutrina espírita. E aí ele também diz,
preparai-vos para ir àquele que criou fracos para vos tornar fortes. Deus nos cria simples e ignorantes e deseja que nós vamos nos fortalecendo nas nossas várias encarnações. Porque Ele deseja que cada um de nós seja o artífice da nossa imortalidade. Nós somos os responsáveis por contar a nossa história. Nós somos os responsáveis por trazer o Evangelho e vivenciá-lo. Então lembremos, meus irmãos, coragem, humildade e fé ativa são possíveis caminhos. Haverá outros que cada um deve encontrar, mas o mais importante que a gente tem que entender é que o Evangelho em mim, ele tem que partir o tempo todo do reconhecimento, da confirmação e da realização. Isso não é uma coisa separada, estanque. Está acontecendo o tempo todo, todos os dias nas nossas vidas. E que a gente possa lembrar disso, que Jesus está conosco o tempo todo. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Cristina, muito obrigado. Que Jesus te abençoe e te proteja cada dia sempre. Chegamos ao final, meus irmãos, da nossa reunião da noite de hoje. Agradecidos pelo estudo, pelas reflexões que aqui tivemos. Mas essa noite vai encerrar também de uma maneira muito especial. Assim como ela começou, com a participação do coral, ela vai encerrar também com a participação do coral. E uma participação muito especial também, né? E que nós vamos receber aqui na noite de hoje outros integrantes desse coral. Se juntará, né, aos nossos irmãos do nosso coral oficial, mas serão o grupo de evangelizadoras e os evangelizandos que aqui estarão, dando um show para todos nós, prestando também a homenagem deles, às mamães que estão aqui presentes. Então vamos receber com muita alegria, com muito amor em nossos corações, o coral Semeador de Luz e também os jovens, as crianças, evangelizandos, as evangelizadoras, para encerrarmos essa noite com música, com amor, com alegria e muita paz em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus os abençoe. Que formação linda desse coral. Um dia a gente vai ver o coral da nossa casa. Tantos integrantes assim, hein?
Quanta emoção, hein, meus irmãos? Que alegria, quanto amor, quanta luz. Encerramos essa noite com essa canção maravilhosa, com a presença dos evangelizantes, das evangelizadoras. É o futuro da nossa casa. São as sementinhas plantadas, o futuro da nossa casa, o futuro do Espiritismo. Agradecer e parabenizar a todos por essa maravilhosa apresentação. Convidamos os médios passistas para se dirigir à sala do passe, para o nosso trabalho preparatório, e caminharemos para o encerramento da nossa reunião. Daremos um único recado hoje, meus irmãos. Tudo que é bom, tudo que é gostoso tem que repetir, não tem? Então, no dia 27 de maio, nós teremos a nossa segunda noite do macarrão. 27 de maio. Então, na semana que vem, os ingressos estarão à venda. Então, nós teremos duas opções. Nós teremos a bolonhesa, o ingresso vermelhinho. E nós teremos 4 queijos, o ingresso amarelinho. Custa apenas R$15. E na semana que vem estaremos então vendendo os ingressos
aqueles que tiverem interesse. Ao final da reunião será servido. Todos terão a oportunidade de comer aqui ou levar para suas casas. Mas é mais um trabalho que a nossa casa realiza com o objetivo de levantarmos fundos para manter os trabalhos assistenciais, manter a nossa casa. Então a gente desde já agradece a todos aqueles que tiverem condições de adquirir. Será maravilhoso, ou mais ainda como foi o primeiro, né? Se Deus quiser. Então a nossa união, o nosso trabalho faz a força da nossa casa e fortalece a assistência aqui fornecida aos nossos irmãos. Agradecidos por essa oportunidade, por esta noite maravilhosa. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. Que Jesus os abençoe. E nesse momento eu convido a Fabiana para a nossa prece final, a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Que essa alegria, essa paz, essa vibração das crianças permaneça em nossos corações, juntamente com as vibrações do nosso Mestre Jesus. E antes da oração, dizer que é uma alegria tão imensa ver esse salão cheio de crianças, os nossos futuros trabalhadores, seja na casa espírita, seja onde estiverem, mas trabalhando com o amor do Cristo. E assim nós vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, que andou na terra, nos ensinando a amar, nos falando do amor e nos convidando a estarmos todos nós um dia nesse plano superior, onde a perfeição se chama felicidade, mas que nós possamos desde já buscarmos a felicidade de servir, a felicidade de ser humilde, de ser manso, de buscar dentro de nós essa centelha sagrada, imagem e semelhança do Pai, o próprio amor. E nesse instante lhe rogamos a magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que nesse momento de oração possamos perceber a Tua presença, Senhor, a nos envolver no Teu manto de luz, acolhimento e proteção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja. Vamos em paz.